Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas avechadas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, Camis. Avexada mesmo para chegar logo dia 30, né? Maria, como diz Inês, estamos comendo os panetones já e não chega. Como é que vocês estão, meu povo? Estão tranquilos aí pós-debate? Vamos falar mulher, disso, né? Pois é, vamos falar disso, né? Unhas, para quê, né? Para quê? Não existem mais. E aí, Inês, como é que estão as coisas? Mulher, também tem uma vexadazinha. Eu até andei dizendo que eu já estou assistindo filme de Natal, porque vocês sabem, já falei aqui, todo ano eu falo, que eu adoro aqueles filmes ridículos de Natal, né? Geralmente, todos são de fora, né? Aquelas neves, as toneladas de neve caindo. Pois eu já assisti bem uns 4, porque para mim eu já quero chegar no fim do ano. A vexada não, o cão. Pois é, gente. A gente está seguindo aí, né, com o segundo turno, que parece que não acaba nunca, e tudo tem acontecido de todo jeito, inclusive muitos episódios grotescos do Cramunhão, como o vexame lá em Aparecida do Norte, no dia da padroeira, a história do Pintou um Clima. Também rolou o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro nesse segundo turno, primeiro embate direto realmente entre os dois. Então hoje a gente vai fazer um comentário geral, né, dessa arruma de coisas, e também vamos fazer um super balanço do que está acontecendo nos estados do Nordeste, onde há segundo turno ao governo dos estados, tá? Então são 5 estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Nossas fontes incríveis, direto de cada um desses estados, nos atualizam sobre o que está rolando por lá. E é o tipo de coisa, gente, que vocês só veem aqui nas Cunhãs. Então, tá imperdível demais. Antes de começar, vamos ao recadinho sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, que existe graças ao apoio de assinantes incríveis, sempre presentes nas nossas vidas, no dia a dia, mandando pauta, mandando sugestão, mandando descunhã, tudo, são maravilhosos. Para se tornar um assinante é fácil, basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, ou você pode mandar também um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação com a gente. É muito, muito, muito massa. Se você decidir mandar contribuição pelo Pix, não esquece de deixar seu e-mail na parte da descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato depois, tá bom? E também não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, tem sempre novidade nesses cantos, viu? Agora sim, bora começar! Começar pelo mais quentinho, né, que foram esses últimos acontecimentos. Teve o debate no domingo à noite na Band, foi Band, TV Cultura, Folha, UOL, aquele pool, né, de emissoras que fez um debate no primeiro turno, com todos, né, com aquele bando, com aquela ruma de gente no primeiro turno, e agora fez de novo o debate, e só Lula e Bolsonaro. Muito se falou, né? E aí já deu tempo de se desesperar e ao mesmo tempo já de se consolar sobre o debate, enfim. Vamos começar com isso. Inês Aparecida, o que você achou? Gostou? Inês Aparecida não vai falar sobre debate, porque Inês Aparecida não assiste debate. Já falei aqui, já escrevi em redes sociais. Primeiro, que eu não aprovo esse formato de debate. Eu acho que isso é jogar, parece que está jogando assim, naquele tempo que tinha os cristãos que jogavam nas arenas romanas para os leões comerem, pois para mim é aquilo, jogo para a plateia ficar batendo palma. Não acho também que debate acrescente muita coisa em voto. Eu acho que quem assiste debate é torcida. Aí tem a torcida do Bolsonaro, que acha que ele ganhou, e a torcida do Lula, que acha que ele ganhou. Além do que, de eu não ser a favor de debate, eu não tenho mais nervos para assistir isso. Faz tempo que eu não assisto debate. Não tenho a menor paciência.
No máximo, no outro dia, eu fico lendo, fico às vezes ouvindo uns comentários, assim, de jornalistas, outros que não são nós, e eu só sei que o que foi mais ridículo, só vou dizer isso, porque eu vi depois, foi a presença do nojento, asqueroso Sérgio Moro. Pronto. Foi aquele dia que eu vi que eu fiquei, digo, não acredito, não. De papagaio de pirata, né? Do Quando eu vi lado, babando. no dia seguinte ao debate, aquela figura asquerosa, nojenta, sei lá, um verme, sei lá, pronto, é o que eu vi. Pois aí vocês podem meter o pau aí no debate, porque eu não posso falar, porque eu estaria mentindo. Mas, Inês, é impressionante como chamou realmente a atenção a presença do Moro, e não é nem como um aspecto assim que, sei lá, que acrescente algo para o Bolsonaro. É realmente para aquela coisa, a validação final de que o Moro é um nada, ele é um verme, como você falou, ele não presta, ele é um ser abjeto, que, na minha opinião, é pior que o Bolsonaro. Muito pior. É pior, porque ele, assim, ele não tem se o Bolsonaro já não tem dignidade, o Moro tem menos ainda. Ele faz qualquer negócio para se promover, qualquer negócio, ele passa por cima da própria dignidade. Assim, ele não tem nada. É impressionante. Ele faz qualquer negócio. Aí já estão dizendo, ele está querendo o quê? É a vaga extra do Supremo? Ele quer voltar a ser ministro? Não se sabe. Ele quer qualquer coisa. Ele quer ser candidato à sucessão do Bolsonaro daqui a 4 anos. Gente, é sério. Ele quer tudo. E, ao mesmo tempo, ele não vai conseguir nada. Porque ele é um nada. Ai, mas já tá bom de Sérgio Moro, né, Ebeli Rebouças? A Ebeli assistiu, eu e a Ebeli assistimos. Bora, Ebeli. Eu assisti e eu confesso a vocês que não me abalou essa presença aí do Moro, viu? Isso para mim não me causou nenhum tipo de estranheza, nenhum tipo de... Assim, só acho ridículo mesmo, porque é aquilo que ele é, né, Camila? E assim, eu vou discordar de você de que ele não seja um nada, porque ele não seria um nada se não tivesse sido eleito, e foi, né? A despeito do que mostravam as pesquisas, infelizmente, é verdade. Foi eleito, quer se projetar politicamente, e ele sabe que esse bolsonarismo ainda tem muita força, então ele está do lado onde ele deveria estar mesmo. Então não me surpreendi, achei ridículo, né? Inclusive ele ali, depois do debate, ele fez questão de ficar lá de papagaio de pirata do Bolsonaro, e isso realmente não me surpreende mesmo. Mas sim, sobre o debate em si, meu povo, eu estava andando pelo quarto mais do que os candidatos naquele cenário ali, naquele estúdio. Eu estava nervosa, eu comecei a ficar nervosa umas 3 horas antes do debate, assim, ofegante, sabe? Mas, enfim, como tu disse, Camila, deu tempo já de se desesperar e de se aliviar um pouco, né? Porque a grande maioria das análises, né, gerais, enfim, inclusive de institutos de pesquisa, né, que fizeram avaliações qualitativas com eleitores indecisos, né, assistindo ao debate, ou dão, em geral, um empate, um 0-0, ou dão levemente, como a pesquisa Atlas Intel, que fez qualitativa em 10 estados, dá, em sua maioria, uma visão mais positiva para o Lula. Gente, eu confesso que eu sou muito ruim de leitura, muito emocionada, porque eu vejo muito defeito, certo? E aí, para falar um pouco sobre isso, né, eu tenho fama de ser a chata, né, de ficar criticando o Lula. Mas não é aquela coisa, como a gente quer que ele se eleja, a gente não quer que ele erre, e fica agoniada com os vacilos, né? E assim, o Lula tem muita experiência de debate na televisão, né, meu povo? Ele não é um novato. E, além de ter muita experiência, ele tem uma mega estrutura de preparação. Lula começou a se preparar para esse debate ainda na sexta-feira. A agenda de campanha dele sábado ficou bloqueada para ele se preparar, né, junto aos coordenadores de campanha, a equipe de comunicação. Pelo que me disseram, né, ele teve uma especialista para ajudar ele a controlar a emoção e a manter a calma nos momentos mais tensos assim, do debate, para evitar que acontecesse de novo aquilo que aconteceu no debate da Globo, né, que ele meio que se descontrolou com o Padre Kelmon, ele conseguiu se desestabilizar com o Padre Kelmon, e a campanha não queria que ele repetisse isso, então teve um preparo sobre controle emocional, e eu li no G1 que teve até simulação de xingamento, viu? Eles ficaram fazendo lá uma simulação e xingando o Lula de tudo quanto era de coisa, para ver como é que ele reagiria. Enfim, dito isso, a minha avaliação geral é que o Lula perdeu a oportunidade, sabe, gente? Ele foi ruim, foi péssimo? Claro que não, né? Inclusive, teve pontos altíssimos, né? Eu acho que é consenso que o primeiro bloco
de confronto livre entre ele e o Bolsonaro, em que ele pautou a maior parte do bloco, falou muito bem sobre pandemia, o Bolsonaro ficou calado em alguns momentos. Eu acho que foi o grande ponto alto, então ele não foi tão mal, não é isso. Sabe que eu gostei muito nesse primeiro bloco, quando ele falou da questão... Logo de cara, ele perguntou quantas universidades e escolas técnicas o Bolsonaro tinha feito. Isso aí foi lindo, foi muito foda. Ele voltou a essa pergunta, porque o Bolsonaro não respondeu, então ele conseguiu, com a pergunta, deixar muito clara a ignorância e a ausência de projeto de educação desse governo. Eu amei. Esse bloco aí foi show. Mas o que é que eu estou falando de perder oportunidades? Por exemplo, gente, é impressionante como o Lula fica acuado, travado, quando o assunto mais óbvio, né, da campanha adversária é trazido, que é a corrupção. Por mais que ele se prepare, por mais respostas que ele tenha para rebater a altura, ele fica acuado, ele não consegue. Então, assim, ele perdeu a oportunidade de expor todos os casos de corrupção e de trambique envolvendo esse governo, né? Ele repetiu lá o discurso de que o governo dele propiciou as investigações, né? Criou canais de transparência, que é coisa que ele tem falado muito, inclusive às vezes precisa ler, né, tudo que fez. Falou também de que você não pode combater a corrupção quebrando as empresas, né, que é uma coisa muito certa realmente, mas ele fica muito na defensiva. Então, assim, cadê rachadinha, sabe? 51 imóveis comprados com dinheiro vivo da família, cadê o escândalo dos pastores? Tinha tanta coisa para trazer, para ele dar uma rebatida e deixar o Bolsonaro desnorteado mesmo, ele não conseguiu fazer. Eu acho que ele fica acuado, por mais preparação que esse homem tenha. Aí outro tema também que eu acho que ele não soube muito dar o bote, aquela associação que o Cramunhão fez dele, do Lula, com o narcotráfico, né, querendo ligar ele à figura do Marcola, e a gente sabe que esse foi um dos assuntos trazidos no fim do primeiro turno, pelos WhatsApp. Posso abrir uma divergência? Ele não respondeu, né, lógico, sobre essa questão do Marcola, mas ele respondeu bem, porque teve aquele momento que o Bolsonaro falou que ele teve lá na favela e foi lá sem não tinha um policial lá só tinha traficante. Isso. O Lula deu uma lapada muito bonita, dizendo que ali são pessoas trabalhadoras e tudo, que ele nunca teve problema de entrar em lugar nenhum sem colete à prova de bala, porque ele sabe que as pessoas gostam dele e tudo mais, sabe? Eu achei que foi bonito e demonstrou assim, ele esfregou na cara do Bolsonaro o preconceito, porque é um absurdo falar que uma comunidade só tem traficante, pelo amor de Deus. Eu acho, Camila, mas como é que você perde a oportunidade de vincular o Cramunhão à bandidagem? Não, ele falou das milícias, ele falou. Ele ensaiou falar. Ele falou que tem um miliciano lá do vizinho do Bolsonaro, que encontraram as armas. Ele só não conseguiu formular bem as frases, mas ele estava lá no conteúdo. Ele estava no conteúdo. Mas eu acho que não foi bem explorado. Tem vídeo da campanha dele falando, listando o tanto de bandido que defende ele, Camilo. Como é que ele se deixa, como é que ele não dá essa resposta num questionamento do Bolsonaro de que o Lula tem amizade com bandido? Que história é essa? Isso era coisa para ele não responder à altura. Quem tem amizade com bandido é você. Quem empregou miliciano foi o gabinete da sua família. Isso, tinha que ser mais específico, né? Eu acho. Não, e fora, tem aquele vídeo da campanha que foi muito compartilhado, né, da Thalma Oliveira, Sim. Né, em que ela lista assassinos, né, milicianos, que estão lá posando, abusadores de menores, posando com Bolsonaro. Então, assim, perdeu a oportunidade de esfregar isso na cara dele e de todo mundo. Certo? Mas você sabe que nessa parte, o pessoal de favela, o próprio René Silva, que é o menino que levou o Lula faz alguns dias lá no Complexo do Alemão, CPX, o René, ele criou o Vozes das Comunidades, que é um jornal local ali do Complexo do Alemão, e é um ativista social, é fantástico, é um jovem muito atuante, e foi quem articulou a ida do Lula para lá. E ele começou um processo de desfazimento dessa coisa, né, de falar assim, mostrar em vídeos o Bolsonaro atacando os moradores de favela como traficantes, e as pessoas falando, não é só traficante que mora na favela, tem muito trabalhador, eu não sou bandido, sabe? Então isso eu acho que
pode repercutir mais ainda nas redes e chegar nas pessoas, sabe? Do que se ele tivesse respondido à altura, né? Enfim, é porque eu sou agoniada. Eu acho que ele deixa de falar muita coisa importante também. Aí, só para ir terminando já, sabe que estava me dando agonia, não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, ele repetiu muitas vezes, né, quando foi falar das obras para o Nordeste, ele repetiu muitas vezes que deixou 80% das obras prontas, que o Bolsonaro só fez terminar, mas isso é muito ruim, depõe contra ele, né? Por que não terminou? Falta de planejamento, né? Então, achei que ele deu uma levantada de bola para o Bolsonaro sem querer. Então, achei que foi um vacilinho aí, que ele precisava não ter passado por isso. Mas ele foi honesto, né? Porque admitiu que não terminou, mas ao mesmo tempo que fez a maior parte. E aí, tá muito engraçado, eu e tu, viu, Camila? Tu vem pelo lado ruim, eu venho pelo lado bom. Eu dando cascudo no menino e tu, vem cá, deixa o bichinho. Não, é porque nessa hora, inclusive, quando ele virou... Porque ele conseguiu, teve momentos muito bons, e eu acho que esse foi um dos, né? Quando ele fala dessas obras, tal, como é que você tem coragem de falar que você fez o São Francisco, que você levou água para o Nordeste? Você fez 5%, sei lá, nem sei o percentual correto, mas como é que você tem coragem? As pessoas sabem. Assim, ele meio que esfregou na cara, eu achei isso bom também. Porque é muita cara de pau mesmo, e falou, você é cara de pau. Eu achei isso bom. Porque tem que usar, o Lula sabe fazer isso, ele usa a linguagem popular, e aí ele trazendo isso, sem lógico, esmiuçar tanto quanto poderia, mas ele traz essas frases que são fortes, chamar de cara de pau é maravilhoso, pega, entendeu? E fora o momento que ele deixou o Bolsonaro sem falar, ele ficou mudo. Aquilo foi espetacular. Foi no primeiro bloco, foi no bloco ainda sobre pandemia. Essa parte viralizou demais, né? O Bolsonaro ficou mudo, não conseguiu responder sobre pandemia de jeito nenhum. Aí parece que ele ficou 15 segundos mudo, sabia? Parece que o tempo de silêncio dele foi uns 15 segundos. Aí ele dá uma risada horrorosa, uma risadinha assim, toda errada, um sorriso amarelo. Gente do céu. E Camila, eu acho que é isso, assim, eu fico querendo que ele tire 10, sabe? Eu fico chateada com o 7. No fim das contas, como eu disse, né, saíram muitas pesquisas, o PT fez pesquisa interna qualitativa, né, saiu ontem na imprensa, e nas pesquisas internas do PT, o pessoal entendeu que foi 0-0, né? Que ele teria se saído bem, em geral, mas perdeu no tema da corrupção e da Petrobras, de fato, né? E o Lula, segundo as pesquisas qualitativas internas do PT, não teria conseguido transmitir tanta simpatia como é comum dele, né? E que os participantes, olha só, aí eu acho que é um tema legal da gente falar, das ausências no debate. Sim. Os participantes contavam, por exemplo, que fosse ser abordada a confusão lá de Aparecida, entendeu? Não pois foi só tratado. Recapitulando para os ouvintes mais esquecidos, o que aconteceu na semana passada, no dia 12 de outubro, que é o dia da padroeira. O Bolsonaro foi lá, né, para a missa e tudo, nem comungou, mas foi uma coisa muito confusa, foi aquela bagunça de seguidores dele, né, dos bolsominions todos lá, e o povo hostilizando a imprensa, vaiando o padre, arcebispo, tomando cerveja no meio ali do santuário, na parte externa, enfim, mas tomando cerveja. É um ambiente religioso, num evento religioso, fazendo todo tipo de arruaça. Foi feio. E não foi abordado no debate. Realmente, isso foi bem esquisito. Outro tema que passou batido, mas a gente pode até compreender, né, por ter havido uma decisão judicial do Alexandre de Moraes pedindo que as plataformas retirassem os vídeos do ar, enfim, proibindo o assunto na campanha, que foi o assunto lá do Pintou o Clima, né, que veio à tona esses dias, um assunto gravíssimo, realmente desestabilizou a campanha do Bolsonaro, em que ele foi acusado de pedofilia por ter dito que pintou um clima com meninas de 14, 15 anos arrumadinhas e bonitinhas que ele viu durante um passeio de moto perto de Brasília. Isso também não foi abordado, embora, né, o Lula apareceu no debate com um broche que significa... Me lembra, Camila, é o combate à exploração sexual infantil, né? Isso, exatamente, é um projeto. Pois é, o Lula falou assim muito por tabela desse assunto, né? Soltou umas piadas lá, dizendo que o Bolsonaro teve que fazer live 1h da manhã, mas isso não foi explicitado durante o debate. E aí eu fico meio assim, sabe? Nem
imprensa, os jornalistas, durante o bloco de perguntas de jornalistas, terem abordado um tema tão sério. Houve essa pergunta Deixa eu só entrar aí nessa debate. Pedofilia. Sim, pois não. É o seguinte, em 2009, o Lula ganhou um prêmio internacional de combate à pedofilia. Ele mesmo não se lembrou disso. Pois é, podia ter falado, né? Ganhou em Genebra o prêmio de personalidade do ano, naquele ano, 2009, da União Internacional de Telecomunicações, pelo trabalho do governo dele na luta contra a pedofilia na internet e nos esforços do país em proteger as crianças na rede mundial de computadores. Certo? Tá aí. Até ele mesmo não se lembrou disso. Ele podia muito bem ter usado isso, né? Inês, e ele podia, claro, tem essa história, o TSE proibiu e tal, mas a história lá do Marcola, que o Bolsonaro trouxe para o debate, também foi proibido. É proibido, pois né? O TSE mandou tirar os vídeos associando o Marcola. É por isso que eu não assisto, que aí eu fico agoniada, igualzinho a Eva, eu fico doida, querendo falar, e não adianta eu falar pela televisão, que ele não vai me ouvir. Diz, Lula, isso, diz isso, entendendo? Não adianta. E o Bolsonaro trouxe o tema. Ele que veio falar primeiro. Ele soltou essa história da pedofilia, disse que tinha passado as 24 horas piores da vida dele, não sei o quê, que o PT, fake news, não sei o que lá, e o Lula não respondeu, que devia ter feito. Agora, realmente, tanto o Lula não falou, como... Aí eu vou jogar também para os jornalistas, como fez a Ebele, porque teve um bloco lá de perguntas de jornalistas, que eu acho que, assim, para ser bem feito, tem que ter réplica, tem que ter mais também, discussão. Camila. Só jogar a pergunta ali, vou te contar, viu? E 1 minuto e pouco só para responder, muito pouco. E eles fizeram perguntas para fazer, tipo, aquela falsa equivalência, sempre, entre os dois, entre Lula e Bolsonaro, como se os dois fossem equivalentes. Aquela estratégiazinha cretina da imprensa livre, como diz a Inês, sabe? Bem ridículo. Agora, porque assim, a decisão do Alexandre de Moraes em relação a essa história das peças relacionando o Bolsonaro à pedofilia e tal, dá para entender uma parte do porquê ele quis fazer isso, certo? Beleza, porque realmente não tem ali a comprovação de pedofilia. Como é que você pode acusar alguém de pedofilia por algo que só ele mesmo falou e assim, não é um crime em si falar. O problema não é esse, o problema é uma pessoa de 60 e poucos anos, um adulto, certo? Mas ele tendo 60 e poucos anos, ele sendo presidente da República. Tantos. 60 e tantos. 60 e pouco é quando é 61, ele já tem 66. Pois é. Ele relatando uma situação em que ele claramente sentiu desejo sexual por meninas que eram nitidamente menores de idade, porque ele falou, tinham lá uns 14, 15 anos, ele não perguntou a idade das meninas, ele sacou pela aparência delas. Certo? Disse que pintou um clima porque ele achou que elas estavam retribuindo a ele o desejo sexual que ele teve por elas, a atração sexual. Isso aí é uma perversão. O nome disso é perversão, o nome disso é pedofilia. Então, cara, é muito grave e os jornalistas tinham que perguntar o que significou a frase, o que ele quis dizer quando ele falou que pintou um clima com as meninas. Ele tinha que trazer, alguém tinha que trazer isso. Eu achei as perguntas dos jornalistas, assim médias para baixo, inclusive tinha pergunta muito ruim, essa coisa bem de financeira, mercado, sei lá o quê, uma coisa bem idiota, quando tinha uma pergunta boa e necessária e urgente para fazer como era essa. Mas... Camila, deixa eu fazer um debate aqui, só porque eu acho que é importante mesmo a gente discutir esse tema. Eu até tive essa discussão com alguns amigos jornalistas, né? Fiquei chateado, por exemplo, com a pergunta da Patrícia Campos Melo, porque a Patrícia... ela tem um livro, gente, ela escreveu um livro sobre o quanto ela sofreu, né, teve o filho ameaçado, perseguido, por conta de fake news nesse governo, né, coisa que ela não teve à altura nunca na vida dela em governos do PT, né, e, no entanto, ela fez uma pergunta direcionada aos dois em relação a fake news, e eu discuti com alguns amigos, eles acabaram me convencendo, assim, a pergunta era as perguntas de cada um eram para os dois. Tinha que ser para os dois, né? Não tinha que ser para os dois. E nesse caso que você falou, que alguém tinha que perguntar, vamos só fazer justiça, porque o Bolsonaro foi questionado na entrevista antes do debate, e ele encerrou a entrevista. Ele não topou responder as perguntas dos jornalistas sobre o caso do Pintou um Clima. Então, assim, a gente sabe, o ideal seria que isso tivesse vindo à tona no debate, porque é um caso muito grave, que ele precisa explicar direito para todo mundo, não só para quem vai ver a live dele, mas, ao mesmo tempo, é algo a gente ponderar, né? As perguntas ali eram para os dois, acho uma pena também não ter tréplica, uma pena mesmo, porque ficou superficial,
Meus pais, que assistiram o debate, detestaram o bloco dos jornalistas, disse que não entenderam nada. Meu pai nos pergunta velha besta, fraca, né? Meu pai vota no Lula, mas não é aquele fervoroso, não. Então, eu acho que ele não muda de voto, mas também... Então, assim, de fato, foi fraca essa parte, né? O modelo, em geral, do debate, eu gostei. Esse negócio de eles se enfrentarem, andarem pelo estúdio, eu gostei. Mas essa parte do jornalista sem tréplica... Mulher, pelo amor de Deus, pensa na angústia que me deu na hora que esse homem, que o Cramunhão pegou e botou a mão dele no Lula. Meu Deus do céu, nossa, na hora o Lula ficou meio sem reação, e eu fiquei sem reação em casa, com vontade de socar. Assim, sai, não me pega, sai. Don't touch me, né? Ai, fala comigo, mas não pega em mim. Ave Maria. Mas, gente, de fato, o Lula teve aquele erro de cálculo, né, de controle do tempo no último bloco, que era livre, cada um tinha que controlar como pudesse, mas o Bolsonaro também aproveitou para falar de quê? De Nicarágua e Venezuela e do Foro de São Paulo? PTP, né? O que você achou, Ebeli? Gostou dessa resposta? Gostei, não. Eu gostei porque, assim, a gente fica aliviado porque o homem é tão ruim que realmente também não sabe aproveitar o tempo dele, né? Muita gente falou, o Bolsonaro vacilou porque ali era para ele ter falado com o Nordeste, com o indeciso, com a mulher. Ele aproveitou para falar o mais do mesmo, falar para a claque dele, para o eleitor dele que já estava careca de ouvir esse discurso. Então, acho que fica o empate, né? Acho que a conclusão realmente é essa, não fede nem cheira para nenhum dos dois lados, e a gente teve a sorte, do meio para o fim do debate, de o Cramunhão ser fraco e ruim mesmo também, porque não soube aproveitar bem a sorte que ele teve de terminar aquele bloco com mais de 5 minutos para falar. Vacilou, perdeu a oportunidade também. Ainda bem. Pronto, agora vamos falar de Nordeste, gente. Então, essa parte a gente já gravou, então vocês vão notar, o programa está um pouquinho longo, mas é isso. Vamos escutar em 2 partes, certo? Então, bora ouvir as cunhãs em vários momentos aí. Vamos dar uma volta pelo Nordeste para sentir como estão as disputas de segundo turno? Aqui no Ceará, a gente só está com olhos para a disputa presidencial, já que os eleitores deram a vitória a Eumano de Freitas do PT já no primeiro turno. Mas o negócio está pegando fogo, literalmente, nos 5 estados onde a disputa não acabou logo no dia 2 de outubro. Estamos falando de Sergipe, Bahia, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Então, aí a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Começando pela Bahia, lá o desempenho do petista Jerônimo foi assustador, assim, ninguém acreditava, né? A gente mesmo no começo da disputa não acreditava que ele fosse ter fôlego, né? Mas ele chegou no primeiro turno com 49,45% dos votos contra 40,8% do ACM Neto do União Brasil. E agora, no segundo turno, parece que a coisa está apertando, né, Inês? Como é que estão as coisas por lá? A gente comentava que o Jerônimo era assim, uma coisa botada, porque tinha que ter um candidato do PT, porque a gente conversava com as pessoas de lá, e estava na cara. Inclusive, foi uma dificuldade para encontrar um candidato do PT para governo do Estado. Você lembra que a gente falou isso no episódio? Estava uma dificuldade danada, porque já sabiam na época que era só mesmo para marcar presença, porque a ACM Neto estava disparado, tinha 60 e tantos % da preferência e tal. Mas está aí, o que a gente viu foi o quê? A força do Lula, porque Lula botou esse Jerônimo no cangote, aqui no pescoço, e saiu levando ele, tá entendendo? Jerônimo, para quem não se lembra, o cargo que ele ocupou, ele nunca disputou nada de cargo eletivo, ele foi secretário de Educação lá na Bahia, do governo da Bahia, e dizem que realmente ele deixou o nível da educação em péssima colocação. Quando tinha aqueles rankings do Nordeste, o Ceará lá em cima, disparado, e o pobre da Bahia lá no último lugar, era o 9º. Jerônimo parece que não é muito chegado assim, o trabalho, ele não é muito, não. Mas está aí, Jerônimo peitando a ser Jerônimo. Gente, é surreal essa situação da Bahia, viu? Ela só não é mais doida do que aqui do Ceará, né? Que o Elmano tá ao contrário, pois é. Aí o Jerônimo, o herói do sertão, passou na frente de ACM Neto. Até eu perguntei à nossa fonte, que é o jornalista José Carlos Teixeira, se aquele lance do ACM Neto se pôr como pardo se tinha influenciado e tal. Ele acha que não, isso aí não influenciou muito, não. Só gerou muito meme, né? Gerou muito meme. Os memes foram bons. E tal. Mas é bom lembrar também
que não foi dessa vez. ACM Brown? Era, não sei, não tinha o Carlinhos Brown. Aí botava assim o cabelo dele todo afro, um bocado de foto. Eu me diverti demais. Não, os memes foram os melhores. Que ele já tinha se declarado pardo em outra eleição, não foi agora. Agora que foram reparar. Entraram a ficha dele lá no TSE e viram. Mas ele já tinha se declarado pardo, tá entendendo? Aí foi mesmo mais fazer graça. Mas bora ouvir o que é que o jornalista José Carlos Teixeira, que ele tem uma coluna legal, Olá Bahia, no Olá Bahia, ele é especialista, tem especialização em marketing político. Bora ver o que é que ele diz. Fala aí, José Carlos. A primeira pesquisa de intenção de votos do segundo turno, realizada pela empresa Real Time Big Data e divulgada na quinta-feira, dia 13, aponta uma nova reviravolta na disputa pelo governo da Bahia. Depois de ter sido ultrapassado pelo petista Jerônimo Rodrigues no primeiro turno, o candidato do União Brasil, ACM Neto, cresceu 10 pontos percentuais. Os dois estão agora empatados, ambos com 47% das intenções de voto, segundo a pesquisa, que tem margem de erro de 3%. O que não significa muita coisa. Afinal, todos os institutos de pesquisa, exceto um deles, que diz usar uma nova metodologia, todos foram incapazes de captar o crescimento de Jerônimo na semana anterior à eleição do primeiro turno. Abertas as urnas, faltaram ao petista menos de 50 mil votos no universo de quase 9 milhões de votantes para a vitória no primeiro turno. Apenas colando seu nome ao de Lula, Jerônimo, um agrônomo que até recentemente foi secretário de Educação do governo de Rui Costa e nunca disputou uma eleição, conseguiu crescer e superar o favoritismo de ACM Neto. O grande personagem da disputa eleitoral na Bahia, neste segundo turno, segue sendo o ex-presidente Lula, que recebeu 70% dos votos dos baianos no primeiro turno. Nesta segunda volta, Lula passou a apoiar o candidato de seu partido de forma ostensiva, o que não ocorreu no primeiro turno. No feriado de quarta-feira passada, por exemplo, ele comandou uma festiva caminhada em Salvador. Milhares de pessoas cobriram de vermelho o trecho da orla marítima da capital, entre o bairro de Ondina e o Farol da Barra, principal circuito onde desfilam blocos e trios elétricos no carnaval baiano. Já ACM Neto, que fez uma campanha independente no primeiro turno, sem dar palanque a nenhum dos candidatos presidenciais, nem mesmo a Soraya Tronic, a candidata de seu partido, mantém neste segundo turno a mesma posição. Embora tendo herdado, conforme se previa e a pesquisa da Real Time Big Data indica, os votos de João Roma, o candidato bolsonarista, ACM Neto sabe que apoiar Jair Bolsonaro é uma espécie de abraço de afogado, considerando a alta taxa de rejeição do presidente da República entre os baianos. Então, até agora tem sido assim. Praticamente toda a propaganda do candidato petista neste segundo turno se resume à repetição de um único mantra: Lula é 13, Jerônimo é 13, vote no 13. Por sua vez, ACM Neto usa seu tempo de propaganda para apontar as enormes deficiências do governo petista nas áreas de saúde, segurança e educação, mostrar suas realizações quando foi prefeito de Salvador e pedir ao eleitor que faça a comparação para saber quem é o mais preparado para governar a Bahia. Tudo indica que seguirão assim até o dia da eleição. Jerônimo esfriando a campanha, repetindo o mantra do 13 e se negando até mesmo a participar de debates. E ACM Neto, pelo contrário, fazendo todo o possível para esquentar a disputa, a todo instante desafiando o oponente para forçar o debate e estabelecer a comparação entre os dois. Cheia de emoção, né, menina, lá na Bahia?
Eu acho que e a estratégia tem que ser essa mesmo, né? O ACM não se vinculou ao Bolsonaro, ele tem que tentar desqualificar o adversário, tem que mostrar que ele é mais capaz, enfim. Enquanto isso, o Jerônimo tem que insistir que ele é Lula e Lula é ele, pronto, e é isso. Não tem o que sair disso mesmo, né? Não tem para onde correr, não. Se lembra do Ciro fazendo aceninhos para a Semineto, pensando que a Semineto ia dar um apoio a ele lá na Bahia, escolheu até a vice baiana, né? E Bahia, cheia de emoções, um passa, outro passa, e achei massa. Aí, beleza, subindo um pouquinho, Alagoas, o negócio tá também pegando muito fogo, né? Ainda mais porque a gente sabe que tem duas figuras lá muito importantes em termos nacionais. Uma é Renan Calheiros e a outra é Arthur Lira. Então, os dois são adversários em Alagoas e estão na disputa pelo segundo turno do governo do estado com seus candidatos apoiados. E o governador atualmente é apoiado pelo Renan Calheiros e está numa situação complicada, né, Inês? Conta aí como é que está a situação lá. O governador Paulo Dantas, que é candidato à reeleição, foi afastado do cargo por suspeita de irregularidade, de corrupção e tal. O negócio está também pegando fogo por lá. É bom lembrar que no primeiro turno, Paulo Dantas saiu bem à frente de Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha é outro candidato apoiado por Arthur Lira. Rodrigo Cunha teve 407.220 votos no primeiro turno. E Paulo Dantas teve 708.984 votos. Ou seja, Paulo Dantas partiu bem na frente. E para a gente, como a gente está só olhando de longe, é bom ouvir sempre a pessoa local. Falei com a cientista política Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas. E ela vai dizer como é que ela está vendo agora a situação de Alagoas. Diga aí, dona Luciana. E aí, então, diante desse cenário, né, que a gente tem do afastamento do governador, isso, claro, pode impactar a eleição no Estado. Quando a gente... o resultado do primeiro turno, ele foi um resultado com uma distância muito grande, né, entre o primeiro e o segundo colocado, né? O Paulo Dantas teve aí praticamente 20 pontos à frente do Rodrigo Cunha, né? O Rodrigo é o candidato apoiado, né, pelo Arthur Lira, né? Então acaba refletindo aí esse segundo turno uma disputa política, né, local muito forte, né, entre o grupo do Arthur Lira e o grupo do Renan Calheiros, né? Isso para a gente tá super evidente. Então tudo acaba encaminhando também para, né, de certa maneira, mostrar de alguma maneira como cada um desses grupos estão se articulando e a força, né, que cada um deles tem em relação a esse pleito. O afastamento, assim como aquele processo de judicialização lá atrás, né, são fortes, assim, né, no sentido, né, do que eles representam, né, do que aconteceu e também dessa própria disputa, né, que eu já mencionei. Agora, não sei se o afastamento em si é capaz de alterar substancialmente esse cenário, né, em que aí aparece o Paulo Dantas à frente ainda nas pesquisas. Então, a gente vai precisar aguardar um pouquinho mais para poder entender como que o eleitor está recebendo a informação sobre esse afastamento e se está fazendo algum tipo de juízo de valor. Ontem teve a vinda do Lula, né, para Maceió e foi um evento com muita presença de pessoas, então mostrou uma densidade considerável ali, né, uma força política desse grupo, mas não está claro efetivamente o quanto isso vai impactar, né, na eleição em si, né, para o Estado aqui, né, para o governo do Estado. Então isso para mim ainda é uma incógnita, mas tendo a acreditar que, apesar, né, de todo o processo, de todas as evidências, tendo a acreditar que vai ser difícil reverter facilmente essa diferença, que é muito grande entre os dois, e a gente sabe que Paulo Dantas tem um apoio muito grande no interior do estado. Inês, Alagoas, a imbuança já começou desde antes, né? Se a gente lembrar, teve a renúncia, né, do vice, porque o Renan Filho, que era o governador... Foi ser prefeito de Arapiraca. Isso. 2020. Aí estava sem o vice, né, o Renan Filho. O Renan Filho saiu para poder ser candidato ao Senado, se elegeu. E aí o Paulo Dantas foi eleito numa
eleição indireta, né, que foi feita na Assembleia Legislativa. E aí, essa história de corrupção que está contra ele está reclamando que é coisa antiga e não sei o quê, tarará, mas que pegaram agora, e como tem acontecido em vários lugares, né? Tem muita cara de ser politicagem, coisa de manobra junto à Polícia Federal do Lira, né? Pois é. Esse candidato que a gente está falando, Rodrigo Cunha, é do Lira. E como a professora aí falou, a Luciana Santana, acha difícil reverter, por causa da força que o Paulo Dantas, ou seja, Renan Calheiros, que era o governador até há pouco tempo, tem no interior do estado. Bora ver, agora também cheio de emoções nessa Alagoas. Muitas emoções. Gente, eu vou falar de Sergipe, que o negócio lá também... Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Olha, a gente tem que levantar a mão para o céu, que o Ceará foi muito levinho, viu? Foi leve. Eu estava pensando, viu, Camila? Ou, assim, é uma dose a menos de estresse na nossa cabeça, porque já pensou esse segundo turno, o Mano e Capitão Wagner, a gente com uma agonia dupla. Nossa, a gente teve muita sorte. Teve muitas, assim, foi muito de boa, gente. Ave Maria. Mas eu vou dizer para ti, eu acho que ia ser engraçado a gente cobrindo, né? Ia ser mais efervescente. Mas deixa para lá. Não, mulher, deixa a Maria de emoção, já basta federal, deixa nós aqui. Já tá emoção demais. Bom, lá em Sergipe, a loucura é assim, eu vou começar assim, vou jogar também para nossa fonte, porque ele vai contar bem direitinho, mas assim, já dando o lead, como se fala em termos jornalísticos, o candidato que era o favorito, o Valmir Francisquinho, do PL, bolsonarista, teve a candidatura cassada antes do primeiro turno. E depois disso está sendo reviravolta em cima de reviravolta. Para ter noção, também assim, é um spoiler. O Valmir Francisquinho, bolsonarista, apoia o candidato do PT ao governo de Sergipe, certo? Então, assim... Ai, meu Deus. O negócio está desse nível, certo? Então, quem vai contar para a gente é o André Luiz Carvalho, sergipano, curumim, nosso ouvinte maravilhoso, e cientista político formado pela UNB. Pois, bora ouvir o que ele conta dessas arrumações de lá. O primeiro turno aqui em Sergipe foi bem conturbado por causa da situação jurídica do candidato do PL, Valmir Francisquinho. Valmir liderava as pesquisas e liderou também a votação. Estava inelegível e, apesar de seu nome constar na urna, pela demora no julgamento da candidatura, seus votos já não eram mais considerados válidos. Se estivesse elegível, Valmir, que obteve 457 mil votos, iria para o segundo turno com o candidato do PT, Rogério Carvalho, que obteve cerca de 338 mil votos. Como Valmir não estava elegível, Fábio Mitidieri, candidato do PSD e do governo, foi ao segundo turno, mesmo tendo ficado em terceiro lugar. Fábio obteve 295 mil votos, 44 mil a menos que o candidato do PT. No primeiro turno, Fábio e Rogério disputavam o nome de Lula, apesar de apenas o petista contar com o apoio do ex-presidente. Já no início do segundo turno, Fábio adotou o discurso de neutralidade para a disputa presidencial com o objetivo de atrair o eleitorado bolsonarista, que somou no primeiro turno aproximadamente 378 mil votos. Ele já havia tentado essa tática no início do primeiro turno, mas abandonou após estagnar nas pesquisas. Já neste segundo turno, Rogério Carvalho recebeu o apoio do PSOL. A candidata ao governo, Niuly Campos, obteve cerca de 5% dos votos válidos e traz a campanha de Rogério a boa impressão que deixou nos debates. Mas o apoio que mexeu com muita coisa por aqui foi vindo do PL. Valmir Francisquinho decidiu declarar apoio ao candidato do PT, por creditar ao grupo de Fábio o fato de ter ficado inelegível. O apoio gerou muita revolta do setor bolsonarista, que se sentiu traído, mas que já era esperado por quem acompanha a trajetória de Valmir. Quem conhece Valmir há algum tempo já esperava essa aproximação com o PT. O principal adversário político de Valmir, Itabaiana, cidade que governou por 2 mandatos, inclusive minha cidade natal, é um dos principais apoiadores de Fábio. O vínculo de Luciano Bispo, que também é do PSD, com o governo, foi apontado por Valmir como empecilho para que a cidade recebesse recursos durante sua gestão. Soma-se o fato de que Fábio e o PSD contrataram uma banca de advocacia, milionária nas palavras de Valmir, para participar do processo que tornou Valmir e seu filho inelegíveis, tornando-se seu rival direto. O apoio de Valmir é importante para uma possível vitória de Rogério. Valmir obteve bom desempenho entre lulistas e possui grande influência no interior do estado. Então é importante, principalmente nessa parte, captar esse eleitor que, apesar de ser lulista, conseguiu se comunicar com Valmir, né? Só na cidade onde foi prefeito, Itabaiana, Valmir obteve cerca de 32 mil votos,
seguido de Fábio com 14 mil e Rogério pouco mais de 4 mil. A estratégia de Rogério é continuar se associando à imagem do Lula, que obteve 828 mil votos em Sergipe, e ganhar os votos dos eleitores fiéis a Valmir. Um fato curioso é que Valmir mantém o apoio a Bolsonaro. Inclusive falou isso quando declarou o apoio em coletiva de imprensa. E está gerando o voto 13 aqui, 22 lá. Esse voto mesclado, PT-PL. Gente, o Brasil é muito mais do que simplesmente a tal da polarização que se expressa lá no Sudeste. É uma coisa muito complexa. Tem de tudo. E esse é um caso porque tem as questões locais. Até não é só uma questão do estado de Sergipe, mas é uma questão da cidade de Itabaiana que influencia na decisão dessa liderança do PL de lá de apoiar o candidato do PT e não o outro que poderia ser ali, sim, vinculado ao Bolsonaro mais declaradamente. Só que aí é que está o negócio. Nem o outro, o tal do Fábio Metidieri, que é o candidato que acabou herdando aí o segundo turno, já que o Valmir de Francisquinho não ficou inelegível, né, ficou sem poder disputar, teve a candidatura cassada. O Fábio Metidieri é do PSD, do Kassab, do Domingos Filho, né, que a gente brinca aqui no Ceará, mas ele está no muro, ele não quer declarar apoio oficialmente ao Bolsonaro, ainda nesse segundo turno, porque o Lula é aquilo, teve uma votação muito mais expressiva, então ele sabe que se ele se vincular só ao Bolsonaro, tá lascado também, né? Então, o André conta como é que esse Fábio Metidieri está se mexendo lá para tentar superar o Rogério Carvalho, que claramente é favorito nesse segundo turno. Vamos ouvir. Já a estratégia de Fábio é usar a máquina governista e o apoio dos bolsonaristas para ganhar a eleição. Para facilitar o diálogo com o bolsonarismo, o grupo governista recorreu ao seu senador eleito, Laércio Oliveira, PP. Apesar de ter feito sua campanha omitindo Bolsonaro, nunca desfez os vínculos com a bolha bolsonarista de Sergipe. Um dos possíveis fatores que podem ter feito sua votação superar a do seu candidato ao governo, o Fábio. Outra mudança que a campanha fez foi a ida do figurão André Moura, do União Brasil, para a coordenação da campanha de Fábio. André fez de sua filha a deputada federal mais bem votada da história de Sergipe, após ter que abandonar a disputa por estar inelegível. André Moura também foi líder do governo Temer e, após perder a última eleição em 2018 para o Senado, ele virou representante do governo do Rio de Janeiro, em Brasília. Fábio recebeu o apoio do senador Alessandro Vieira, do PSDB, que obteve cerca de 82 mil votos para o governo. E sobre Alessandro, que se diz arrependido do voto em Bolsonaro em 2018, chama a atenção que, mesmo após o desempenho dele na CPI da pandemia, ele preferiu ficar neutro sobre a disputa nacional. Ele falou que não tem candidato na disputa nacional com propostas suficientemente boas para que ele declare apoio. O campo bolsonarista não tinha uma figura popular no Estado até o aparecimento de Valmir. A partir do apoio que Valmir deu a Rogério, outras lideranças, como Laércio Oliveira e alguns menores, usam o discurso de traição como janela de oportunidade para tentar tomar a liderança do setor. Parte considerável dos bolsonaristas declarou apoio ao candidato do PSD. Outra parte ainda cobra de Fábio, que declare voto em Bolsonaro para sacramentar o apoio. Chama a atenção que o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, postou uma foto, uma imagem com Laércio, com Fábio e Bolsonaro, declarando apoio. Imagem que o Fábio Metidieri compartilhou, agradecendo o apoio de Laércio. Não mencionou o Bolsonaro, mas compartilhou a foto. Nesta quinta, 13 de outubro, 2 fatos aqueceram a política sergipana. Um deles foi a caminhada com a presença de Lula no Sendero Aracaju, onde defendeu que aqueles que votaram nele votem também em Rogério. O outro foi o processo, que tornou Valmir seu filho inelegível, que aguardava julgamento dos embargos de declaração. Mas nessa quinta, o TSE, com o placar de 6-1, devolveu os direitos políticos de Valmir e do seu filho, o que gera um sentimento de frustração por parte do eleitorado, né? Porque logo após o primeiro turno, os embargos são votados e Valmir novamente está elegível. Porém, isso não muda o fato dele ficar fora, porque a candidatura dele foi, de fato, impugnada. O cenário é bom para o Rogério, por ser o candidato de Lula, com um eleitorado de 828 mil eleitores no primeiro turno, né? E por ter obtido o apoio do primeiro e da quinta colocada, Valmir Niuli, né? Mas também por ter ficado à frente do candidato governista, que contava com o apoio do governo
e da grande maioria dos prefeitos do estado, quase que a totalidade. Fábio, por sua vez, ainda conta com o maior número de lideranças políticas ao seu lado, o que mantém como quadro competitivo, com chance ainda de vitória, né? Na quarta, 12 de outubro, o Instituto Real Time Big Data divulgou uma pesquisa encomendada pela TV Record Nacional. Nela, Rogério Carvalho aparece com 55% dos votos válidos e Fábio com 45%. Dos votos totais, Rogério obteve 42%, enquanto Fábio pontuou em 34%. Chama a atenção que Fábio ultrapassou Rogério na Grande Aracaju, com distância de 8%, mas Rogério manteve a liderança no interior, com cerca de 17% de vantagem. A Grande Aracaju corresponde a 37% do eleitorado, enquanto o interior corresponde a 63%. Por isso é tão importante esse apoio que o Valmir trouxe à campanha de Rogério. Gente, é uma embuança, mas basicamente, resumindo, o Rogério Carvalho, vocês lembram também na CPI da Covid, ele aparecia bastante, falava bem, né? Os dois senadores de Sergipe que tiveram um desempenho muito destacado naquela CPI. O Alessandro Vieira, que é aquela figura lavajatista, né? Se destacou por isso em 2018, teve um bom destaque na CPI, e agora ele está no muro, não declara apoio nem a Lula, nem a Bolsonaro, é como se ele ainda avalizasse, então, o governo Bolsonaro, vamos e convenhamos, né? Ridículo. Por outro lado, o Rogério está aí e acabou conseguindo, então, chegar em primeiro lugar no primeiro turno ao governo de Sergipe e está com tudo para ganhar. Então, assim, colado no Lula também, colado. E com o apoio do principal líder do PL no estado. É maravilhoso. Apoiado por um bolsonarista. Legal. Exatamente. Rapaz, o Brasil profundo é muito diferente, vai muito além. Ultrapassa estudos de cientistas políticos, ultrapassa tudo. Sim. Não é para qualquer um, não, viu? Não é para qualquer um, não, aqui. Agora, realmente, é só um fenômeno. Ninguém quer aqui no Nordeste atrelar, fazer um abraço de afogado, como diz o Zé Carlos Teixeira, com ninguém, com Bolsonaro. Não querem. É muito difícil. E tu, Inês, voltando para agora, Paraíba, como é que as coisas estão por lá? Que tem o filho do Cássio Cunha Lima, né? Como é que tá lá? Ficou, segundo nossa fonte, que eu converso com o jornalista Suetone Souto Maior, ele é natural de Pernambuco, mas da Paraíba há muito tempo, ele formou-se na Federal da Paraíba, com a nossa amiga maravilhosa, repórter, jornalista da TV Verdes Mares, Aline Oliveira. É global, a Aline é toda global. Inclusive, foi ela que me deu o contato do Suetone, ele é uma pessoa maravilhosa. Segundo ele, não foi surpresa a realização de 2 turnos lá na eleição na Paraíba, certo? Era esperado que o atual governador, que é candidato à reeleição, esse João Azevedo, que é do PSB de bola, e Pedro Cunha Lima, que é do PSDB que já está assim, quase agonizando, mas está aí. Tem um candidato lá na Paraíba, tem a candidata de Pernambuco, depois a gente fala, né? E no Rio Grande do Sul, só um parênteses, né? Porque assim, realmente são as âncoras do PSDB, tem a tentativa de salvar o partido são esses, né? Os Pedro 3. Cunha Lima, Raquel Lira e o Eduardo Leite. Pois é. Não é surpresa João Azevedo e Pedro Cunha Lima que se enfrentariam nesse segundo turno. Na Paraíba, o Lula apoiava, olha aí também, outra coisa. Na Paraíba, Lula apoiava o candidato do MDB, que é um veneziano Vital do Rego. Mas agora está apoiando quem? O João Azevedo, que é o candidato à reeleição para governo, que é do PSB. Esse candidato que o Lula apoiou no primeiro turno, veneziano, não é mais também com esse nome, veneziano. Não, mas o bicho é uma liderança zona importante lá. Vital do Rego ele é filho, né, do velho, do Vital, e pai. Também esses Cunha Lima, essas famílias, Isso. Cunha Lima, Vital do Rego na Paraíba, já vem, é tipo monarquia, né? O Cunha Lima foi o vô dele, foi governador, o pai... Teve até que deu tiro não sei em quem, Foi. Pois então, no primeiro turno, Lula apoiou o MDB, que era veneziano Vital do Rego, mas agora está apoiando o Azevedo. Mas quem vai explicar isso, né? Não sou eu que vou explicar, não. É o Suetone Souto Maior. Diga lá, companheiro Suetone. Olá, Camila, Inês e Evelyn. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre política e falando sobre política da Paraíba,
que é um assunto que sempre rende muitas discussões, porque a política aqui ela é muito acalorada, né? Poderia dizer assim. E Inês conversou comigo e mandou uma mensagem aqui querendo saber se houve surpresa, né, em relação aos nomes que foram para o segundo turno. O que eu posso dizer é que não houve, né, surpresa evidente, né, em relação a isso, porque, assim como aconteceu em 2020, em relação à disputa pela Prefeitura de João Pessoa, naquele momento, né, a eleição desse ano, os candidatos que encabeçavam as pesquisas no início da corrida eleitoral foram os mesmos que chegaram encabeçando no fim dessa corrida no primeiro turno e que acabaram indo para o segundo turno. A isso, o governador João Azevedo, né, que era nome certo já nesse segundo turno, havia previsão de que ele estaria, e Pedro Cunha Lima acabou, né, passando também para o segundo turno. Você pode perguntar, mas todos os institutos, eles diziam a mesma coisa? Não. Houve instituto que disse que Veneziano estaria no segundo turno, outros que Nilvan estaria no primeiro turno, mas os institutos mais confiáveis acabavam indicando esse como o caminho de você ter João Azevedo e de você ter Pedro Cunha Lima no segundo turno. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que as pesquisas acertaram aqui na Paraíba, né? Houve discordância, sim, em relação à disputa pelo Senado, né? Porque o ex-governador Ricardo Coutinho, ele encabeçava essa disputa, segundo os institutos, mas ele acabou sendo ultrapassado na reta final pelo candidato que acabou sendo eleito, né, que foi Efraim Filho. E Poliana Dutra, que acabou entrando posteriormente na corrida como candidata do governador, ela por pouco não chegou, né? O que acabou prejudicando o Ricardo Coutinho nessa corrida eleitoral é que havia, além das muitas denúncias contra ele que foram reveladas com esquemas de corrupção durante a Operação Calvário, houve também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou ele inelegível e por isso ele concorreu sub júdice. E aí talvez ali naquela discussão sobre voto útil, né, muita gente deixou de votar nele e acabou votando em Poliana, que quase foi eleita, né? Chegou muito perto disso acontecer. Mas um ponto que a gente precisa ressaltar aqui nessa discussão sobre quem vai para o segundo turno ou quem não vai, ou quem ia e quem acabou não indo, né, é que havia uma expectativa muito grande em relação a Veneziano Vital do Rego, né, por ele ter tido o apoio do ex-presidente Lula, e esse apoio não foi suficiente para que houvesse a transferência de votos necessária para a eleição dele. Isso talvez porque João Azevedo ocupava a mesma trincheira e como governador do estado, tendo a caneta, ele foi favorecido e chegou para o segundo turno, né? E o que acontece agora nesse segundo turno? Pedro Cunha Lima, ele declarou que não apoia nem Lula e nem Bolsonaro, havia uma expectativa de que ele fosse apoiar Bolsonaro, e, por outro lado, o governador João Azevedo conseguiu o tão desejado apoio do ex-presidente Lula. E com esse apoio, ele está indo para a disputa agora desse segundo turno e é apontado como favorito para sair vitorioso, né? Essa é uma tendência de que venha a acontecer com a apuração desses votos. É interessante mesmo essa característica, né? Que na Paraíba não adiantou o apoio do Lula. Então, acho que quando a gente pensa nessa questão da transferência de voto, tem que pensar nos fatores todos, no contexto geral também, porque ali tinham aspectos muito negativos em relação ao PT, o Ricardo Coutinho, enfim, outras figuras que estavam puxando para baixo também a votação do veneziano. E o próprio veneziano, a figura, eu estava vendo a carinha dele aqui, ele é todo plastificadozinho, assim, todo Mauricinho. Ave Maria. E o partido dele também, se for como aqui, o MDB na Paraíba, se estiver como aqui, está meio fraco das pernas, né? Mas também tem outro comentário do jornalista Suetônio Souto Mota a respeito do Pedro Cunha Lima, que é do PSDB. Ele faz tudo para não ligar o nome dele ao Bolsonaro, de jeito nenhum. Embora a gente se lembre que ele, como parlamentar, votava tudo o que vinha do Palácio do Planalto, tá entendendo? Agora, para ele não é conveniente, mas de jeito nenhum
ser ligado, ter o rótulo, assim, carimbar, pá, bolsonarista. Diz aí, Suetônio, como é que ele está fazendo esse malabarismo para se livrar de Bolsonaro? Para o segundo turno agora, o que a gente percebe é que o candidato Pedro Cunha Lima, que acabou indo como representante da direita para o segundo turno, mesmo se vendendo como um candidato que ele não tem um lado determinante, não se baseia por isso, né? E por isso não aceitou o atrelamento do nome dele ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo, enquanto deputado federal, votado majoritariamente com as matérias que foram encabeçadas pelo presidente, né? Então, Pedro tenta fugir da impopularidade de Bolsonaro aqui no estado. Bolsonaro que teve pouco mais de 30% dos votos destinados ao presidente da República. Lula teve grande maioria, né, com 64% desses votos, e isso faz com que ele busque tanto votos do ex-presidente Lula quanto votos de Jair Bolsonaro, né? O PSDB é um partido que ele perdeu cancha eleitoral aqui na Paraíba também, assim como vem acontecendo em todos os outros estados, mas se mantém com uma certa resistência pela força política da família Cunha Lima, né? Pedro, ele é representante de um grupo que o avô dele foi governador do estado, o pai foi governador do estado, e ele tenta agora, nessa ida ao segundo turno, né, manter esse histórico da família, né? Tem dificuldade, sim, porque ele não conseguiu o apoio de Nilvan Ferreira, que foi o segundo colocado para essa disputa. Também não fez muita questão, porque ele não queria o atrelamento do nome dele ao presidente Jair Bolsonaro, novamente, por medo de que isso traga prejuízo político, né? Não buscou o alinhamento com o ex-presidente Lula, porque isso soaria estranho, soaria talvez uma atitude aproveitadora, né? Pelo fato de ele nunca ter tido ligação política com a esquerda aqui no estado, mas ele tem buscado, trazendo a mensagem dele, uma mensagem de que ele busca romper, né, com o passado, apesar de ser de uma oligarquia muito tradicional aqui no estado, né? Também vende como pauta principal a educação, que é um ativo importante, mas que costuma não dar votos, né? Mas ele tem investido nisso com muita insistência e foi o suficiente, pelo menos, para chegar ao segundo turno, né? Então, há uma expectativa de como isso vai se comportar agora nesse segundo turno. E, por outro lado, o João Azevedo, ele leva vantagem pelo apoio do ex-presidente Lula, pelo apoio da maior parte da bancada aprovada na Assembleia Legislativa, né? Tanto que houve um movimento veneziano, foi para Pedro Cunha Lima. Isso foi surpreendente, porque eles são adversários ferrenhos lá em Campina Grande, né? Houve também a adesão de algumas lideranças do Republicanos, que foi o partido que mais elegeu deputados aqui na Paraíba. O Republicanos elegeu 8 deputados, acabou sendo a bancada majoritária e com capacidade, inclusive, de pleitear novamente a presidência da Assembleia Legislativa, né? Mas João Azevedo conseguiu puxar esse bloco para a órbita dele. Então, são pontos que acabam entrando como ingredientes para esse segundo turno e trazem um favoritismo relativo para João Azevedo, e vamos conhecer isso bem nas urnas no dia 30, né? Agora, de fato, tem um movimento que ele é favorável para a esquerda aqui no estado, assim como acontece em outros estados aqui no Nordeste, como aconteceu no Ceará, né, de forma muito latente e de forma surpreendente também. Isso se repete aqui na Paraíba. Muito bem. Menino, mas só tá enrolada, Camila, só isso. Enrolado, pois é, porque aí o veneziano foi apoiar o Pedro, né? Veneziano, que foi apoiado pelo Lula no primeiro turno, foi apoiar o Pedro Cunha Lima, que é um bolsonarista enrustido, né? Vamos e vemos. Menina, olha, não estou dizendo, não dá para entender, não, isso não é para qualquer um, não, rapaz, isso não é para qualquer um, não. É não. Mas está mais favorável para o João Azevedo mesmo. Então, na Paraíba,
em tese, possivelmente o apoio do Lula vai pesar mais. Vamos ver, né? Eu acho bom demais, eu adoro. Gostei de confusão. O voto ideológico, né, desse povo. É doido. É demais. Pernambuco. Agora, pois é, para fechar, né, Inês? Porque Pernambuco também é outro lugar que está dando reviravolta. São duas mulheres, né? O único estado com duas mulheres disputando o segundo turno. Então, certamente, com certeza, 100% vai ser uma governadora mulher que vai ganhar lá. Essa é a única certeza. A única certeza que nós temos em Pernambuco é essa. A governadora vai ser uma mulher. Ou vai ser Raquel Lira, do PSDB, ou Marília Reis, do Solidariedade. Marília Reis, que foi muitos e muitos anos do PSB e era uma petista, era daquela turma são parentes, né? De Eduardo Campos, prima também do menino que agora é prefeito de Pernambuco, o João Campos. De Recife. Mas que namora com a Tabata Amaral, né? Ele que vai e volta para São Paulo, que é direto. Pois sim, vai deixar as fofocas por lá, deixa para lá. Sim, então Pernambuco vai ter uma mulher governadora, ou Raquel Lira ou Marília Reis. Nenhuma era apoiada pelo ex-presidente Lula, oficialmente, porque Lula apoiava lá em Pernambuco Danilo Cabral, que é do PSB de Bola, que ele sempre teve essa ligação, né, o PT com o PSB lá em Pernambuco. Mas em Pernambuco também, o apoio de Lula a Danilo Cabral não surtiu efeito. Foi uma votaçãozinha muito da pífia. Inês, eu queria fazer um parênteses só para lembrar que a Marília Reis estava no PT, né? Lembrando, ela porque queria ser candidata a governadora pelo PT. Aí o PT já estava fechando o acordo, né? Naquela discussão toda, para fazer o acordo com o PSB nacional, o Alckmin foi para o PSB para ser o vice do Lula e tudo, aquelas costuras todas, o PT falou, não, a gente vai apoiar o PSB. E ela foi vetada mesmo no PT, e ela saiu do PT e naquele momento, assim, finalmente ela foi para Solidariedade para manter a candidatura. Para aí era o Solidariedade, porque ela também já foi do PSB, ela é cria do PSB, tá entendendo? Mas, nessa conjuntura, por causa dessas costuras, dessas alianças, tudinho, Lula não apoiou Marília, apoiava Danilo Cabral, do PSB. Mas Marília dizia para todo canto, para todo lugar, que ela era a candidata do coração do Lula. Inclusive usava vermelho e tal, sabe? Fazia toda a simbologia para ligar ela ao PT. E realmente tem muito voto petista ela. Danilo Cabral foi o jeito. E eu não percebia nenhuma, assim, vontade férrea de Lula apoiando Danilo Cabral, não. De jeito nenhum. Mas quem vai explicar também essa confusão lá de Pernambuco é a nossa, que já colaborou com a gente, ela nasceu no Ceará, mas ela se considera pernambucana, inclusive tem até sotaque, eu brinco muito com ela, Noélia, tu já está tão com sotaque pernambucano, Noélia Brito, do blog da Noélia, que é um blog muito conhecido lá em Pernambuco, cheio de seguidores, e ela é tão, assim, uma pessoa mesmo muito decisiva nas suas posições políticas, já teve um bocado de processo, o pessoal tem raiva quando ela diz as verdades, né? Porque o povo não gosta muito de verdade, né? Político. Pois é ela que vai falar sobre essas duas mulheres disputando o governo de Pernambuco. Diga aí, Noelinha. Olá, meus cumprimentos aos ouvintes do podcast das Cunhãs, parabenizar vocês pelo sucesso cada dia mais crescente. Agradecer a oportunidade de estar aqui novamente comentando um pouco sobre o processo eleitoral de Pernambuco, né? Pernambuco que vai ter um segundo turno com duas mulheres, ambas com origem na oposição ao governo atual, né? Que se posicionaram no processo eleitoral como oposição e, de fato, apesar de o candidato do governo não ter ido para o segundo turno, isso não chegou a ser uma surpresa, porque apesar de o candidato que era Danilo Cabral, do PSB, partido que governa o Estado há 16 anos, contar com a força das duas máquinas do Estado e do Recife, ele não conseguiu, e do apoio do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, que fez um ato aqui em favor dele, que veio
gravou vídeos que foi exibido insistentemente no guia eleitoral para mostrar que Danilo era o candidato de Lula. Isso não se converteu em votos, né? O candidato do governo, Danilo Cabral, que é deputado federal, ele só atingiu 19% dos votos, ficou em quarto lugar na disputa, né? Foi realmente uma performance muito abaixo do que habitualmente o PSB costumava ter, porque na disputa do governo de Pernambuco, nas duas últimas eleições, o governador foi eleito em primeiro turno, né, Paulo Câmara. Na primeira eleição, atribui-se a comoção com a morte de Eduardo Campos, a eleição de Paulo, que era um desconhecido, era um secretário de Estado. E a reeleição, quando ele já tinha índices baixos de popularidade, deveu-se, segundo se avalia, ao apoio do presidente Lula na época, do PT e de Lula, né? Mas parece que essa força do lulismo não foi suficiente desta vez para embalar a candidatura de Danilo, porque Marília Reis, que saiu do PT para ser candidata pelo Solidariedade, acabou trazendo para si essa força do lulismo, né? Então, no primeiro turno, os votos, digamos assim, petistas foram para Marília, apesar do Danilo ter sido oficialmente o candidato de Lula. Então, não houve a surpresa por isso, porque as pesquisas já mostravam uma performance muito, muito baixa de Danilo no processo eleitoral. E aí, a surpresa, na verdade, foi que ter sido Raquel Lira aí ao segundo turno, porque era a candidata que tinha menor estrutura partidária, que tinha menos apoios, que não contava com nenhuma máquina a favor dela, apesar dela ter deixado a prefeitura de Caruaru para se candidatar, mas durante o início do processo ela chegou a ter alguns desentendimentos com o vice que assumiu, então ela realmente foi a grande surpresa da eleição. Porque justamente era a que tinha menos estrutura, né, de todos, e chegou em segundo lugar quase empatada com Marília, e nas duas primeiras pesquisas ela já surgiu bem à frente de Marília Reis na preferência do eleitorado. A Raquel, eu lembro quando a gente fez aquele outro episódio sobre o Nordeste, que a gente já estava falando isso, que a Raquel podia surpreender, porque ela tem uma performance muito interessante. Eu cheguei a ver uma sabatina dela no UOL, eu achei muito interessante mesmo, a forma dela falar e tudo. E ainda por cima agora acontece essa desgraça na vida da mulher, né? Ela perdeu o marido há poucos... Foi praticamente na véspera da eleição, né, Inês? Foi no dia da eleição, no dia. Foi no dia da eleição, gente. Há quem diga que o eleitorado ficou sensibilizado com isso, né? Claro, ela era um casal muito bem casado, era conhecido, ela começou a namorar com ele, tinha 14 anos. Ele é 2 anos mais velho do que ela, ou seja, ela tinha 14, ele tinha 16, quer dizer, aqueles namoros bem antigos mesmo, são jovens, tem 40 e poucos anos, 2 filhos, né? Um de 12, outro de 10, coisa assim. E dizem que realmente o eleitorado ficou muito sensibilizado com isso. E que Marília perdeu votos agora no segundo turno, foi porque o marido dela morreu no dia da eleição. Aí ela pediu que adiasse 2 dias o início da propaganda eleitoral. Aí a coordenação de Marília Reis não aceitou. Isso que pegou mal pra caramba. Isso que pegou mal. Acha pouco, o filho dela agora, essa semana passada, o filho dela mais velho, filho de Raquel Lira, tem 12 anos, teve uma crise de apendicite e se internou para se operar. Afe Maria! Gente, o que é? Só pode ser uma peitica, uma olhada, Deus me livre. Pois é, aí de novo ela teve que passar, claro, que é com seu filho fazendo a cirurgia. Tu é doida. Você fica lá, né? Claro. E aí suspendeu também a campanha por um dia, e quem fica substituindo ela é a candidata a vice, a Krause, certo? E nesse segundo turno também continua a disputa muito acirrada. A Noélia vai contar para a gente como é que está agora nesse segundo turno. Como todo mundo já sabe, né, a candidata Raquel Lira teve uma fatalidade no dia da eleição do primeiro turno. O marido teve um mal súbito e veio a falecer no café da manhã, e realmente foi uma situação que a abalou demais, e ela ficou recolhida,
só veio tentar retomar a campanha passada a missa de 7º dia do esposo, e já no primeiro dia que ela veio retomar a campanha, veio outro problema, que foi a internação do filho para fazer uma cirurgia às pressas de apendicite, o filho dela adolescente de 12 anos, que já está bem, já se recuperou, e ela já retomou novamente a campanha, tem recebido muitos apoios, né? O fato curioso é que os apoios que ela recebe, ela recebeu apoios desde bolsonaristas até petistas, né? Até pessoas do PT, prefeitos do PT, foram para o palanque de Raquel. Então ela está tendo essa gama, digamos, de votos que não são concentrados em nenhum tipo de ideologia. Daí porque a campanha dela tem focado nas questões locais, né? Dos problemas de Pernambuco. Ela tem buscado regionalizar o debate eleitoral, ao contrário de Marília, né? Que Marília está explorando ao máximo possível o apoio de Lula, que ela se dizia candidata do coração de Lula no primeiro turno, e de fato ela teve os votos petistas foram para ela e não para Danilo, que era o candidato oficial de Lula, e também conta agora com o apoio do primo João Campos, que até bem pouco tempo era um desafeto dela, inclusive pessoal, né? Eles tinham uma briga familiar entre eles, desde que ela rompeu com Eduardo Campos, e agora retomaram as relações, mas o que se comenta nos bastidores é que teria havido um acordo entre ela e João Campos para que ela, eleita governadora, não lançasse candidato contra ele, de modo a não prejudicar a reeleição dele, né? Então ele seria candidato à reeleição com o apoio de Marília, enterrando, deixando para trás as brigas anteriores, as ofensas de lado a lado, aquele acirramento de ânimos que se via nas campanhas, quando Marília se colocava como vítima do PSB e tal. O fato é que agora estão unidos, né? Em prol de eleger Marília governadora e garantir a reeleição de João Campos. Marília foca muito no apoio de Lula, então ela quer nacionalizar o discurso, quer colocar em Raquel a pecha de bolsonarista, apesar de todo mundo saber que Raquel jamais foi bolsonarista, mas é a estratégia de marketing de cada uma, né? Uma vai nacionalizar e a outra vai fazer procurar o debate mais local, né? Assim, até o momento, a estratégia que tem que se mostrar mais bem sucedida é a de Raquel, que está bem à frente nas pesquisas. Agora, depois desse apoio de João Campos, de Marília se juntar com o PSB, de quem ela era opositora até bem pouco tempo, até poucos dias, né? E dessa situação de muitos bolsonaristas apoiando Raquel, a gente não sabe como o eleitor verá isso, né? Até o momento, Raquel está liderando as pesquisas com folga. Agora, eu não arrisco dizer quem será a vitoriosa, quem tem favoritos. Alguns dizem que a favorita é Raquel. No meu ponto de vista, não há favoritos, né? A gente tem que analisar o comportamento do eleitor nos próximos dias. E, para mim, a melhor pesquisa é realmente o Datapovo, né? Que é aquele que a gente só sabe quando as urnas são abertas. Aí a gente saberá. A única certeza que a gente tem é que Pernambuco terá uma governadora. Se será Marília Reis ou se será Raquel Lira, só as urnas dirão. Obrigada, um abraço a vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, de falar um pouquinho sobre as eleições daqui do Estado, e até a próxima. Raquel Lira é da família que sempre foi de oposição. Você lembra do Fernando Lira? Eles sempre foram mais de esquerda. Fernando Lira foi ministro e tal. Ela postou, muito sabiamente, no Dia da Criança, ela postou, poste sua foto de criança, como a gente postou a nossa, né? Eu andando de velocípede. Aí, Camila de Bota, lá em Guarulhos, se amostrando encostada numa escada. Eita. Sim, mas voltando. Pra quem não viu, vê lá no Instagram, gente. Tá lá no nosso Instagram. Vê lá as comédias. Raquel Lira postou no Dia da Criança sua foto como criança. Ela toda vestida de brisola. Bonezinho de brisola, com uma bolsa de brisola na mão, camiseta, bermuda, toda brisolista. Toda brisolista. Ou seja, ela é de uma base esse pessoal de querer botar em cima dela um bolsonarismo e tal.
Faz parte da campanha, faz parte do marketing político, como diz. Mas, como diz a Noélia, vamos ver agora daqui para frente, né? Depois daquela menina, tinha mais gente do que o Galo da Madrugada, aquela caminhada do Lula lá em Pernambuco. Tinha mais gente do que vocês viram as fotos, Deus me livre. Pois é, aí vamos ver, Lula apoiando Marília e agora ela fazendo as pazes com o primozinho lá, o bonitinho, o João Henrique Campos. Bora ver o que é que vai dar. Aí, como diz Noélia, só temos a certeza, é uma mulher governadora, a primeira mulher governadora de Pernambuco. Agora sim, chegou o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã! Temos muitos desabafos para fazer, né? Quer começar, Emily Rebouças? Pode ser, Camila, pode ser que Manda. toda vida eu sei do meu espaço. Não, eu vou fazer aqui um discunhã, na verdade, pegando carona de um questionamento, de um ouvinte nosso, Wesley Braga, que falou lá no Twitter, né? Eu tinha comentado no Twitter que eu queria muito que o Camilo, o Elmano, tivessem aqui em Fortaleza nesse fim de semana que o Cramunhão teve, né? E a Michelle, a Damares e tudo mais. Queria muito que eles estivessem aqui para fazer um contraponto e animar a militância aqui em Fortaleza e tal. E o Wesley falou o seguinte no Twitter, uma coisa que nunca entendi, é porque os eventos são sempre concentrados no centro, no Benfica. Não seria a hora de descentralizar as atividades e começar a fazer bandeiraços e outros atos também em outros bairros? A gente já tinha comentado sobre isso, acho que em 2020, né? Essa concentração de grandes atos do PT serem muito ali na bolinha, né? Na bolinha confortável da esquerda. Isso não seria o caso de ir para a Praça Portugal, para a Beira-Mar, para furar a bolha. E aí, realmente, é uma dúvida que a gente tem, porque por mais que haja eventos em todos os bairros, fica claro que a concentração dos grandes é nesses dois cantos, né? É centro e Benfica, geralmente. Então, para não falar besteira, não dar uma opinião sem fundamento, eu conversei com uma pessoa que é da equipe de mobilização da campanha do Lula aqui, a Luciana, e perguntei, né? E o que ela disse é o seguinte, não, tem ato em todos os bairros, não é tão centralizado quanto se pensa, não é? E a gente preza muito, por exemplo, pelo centro, pela alta circulação de pessoas mesmo, né? Eles querem ir, a campanha quer fazer atos importantes onde tem mais gente. Então, é assim que se justifica o fato de ter muita coisa lá pelo centro. E ela diz também que, nesse segundo turno, a dinâmica dos eventos de campanha estão diferentes do primeiro turno. No primeiro turno, era uma coisa mais centralizada na equipe de mobilização, a equipe fazia a agenda de campanha e a militância, né, ia se adequando. Agora não. As atividades estão partindo da militância e a coordenação de mobilização organiza, divulga, ajuda a fazer acontecer, tá entendendo? Tá ao contrário. Então, ela diz que agora, no segundo turno, as coisas estão até mais descentralizadas, porque as pessoas nos bairros, em determinadas instituições, estão organizando suas atividades e levando essas ações para mais lugares. Então é isso, eu achei legal trazer mas domingo teve um evento realmente lá no Cocó e estava todo mundo lá, Camilo, Elmano, mulher de Elmano, mulher de Camilo. Na Beira-Mar também, Neis. Porque no Cocó foi gravado um vídeo com essas autoridades, tudo, inclusive Isolda e tal. Disse que foi muito bonito. Agora, eu discordo só com a da moça aí do PT, que disse que é por causa do centro, que tem gente no centro, só que aquele último caminhado que o Lula participou, aqui perto do Faculdade de Direito, da praça da Faculdade de Direito até o centro, foi no final uma sexta-feira, final da tarde, anoitecendo já, que não tem as lojas tudo fechando, a gente passa na caminhada pelas ruas do centro, com as lojas tudo fechadas. Achei o horário horrível, tudo bem, que estava previsto para ser 4 horas da tarde, Lula atrasou porque estava em Salvador e tal, mas tinha que prever isso também. Eu discordo dela, eu continuo discordando, eu acho que a gente tinha que enfrentar aqui, fazer a Beira-Mar, inclusive dava para fazer umas imagens lindas, né, a Beira-Mar todinha, como fazem lá em Recife, naquelas avenidas largas, enormes, parecia o Galo da Madrugada e tal. Pois eu só discordo disso, por causa dos horários. Final da tarde, a loja tudo fechando no centro. Mas pronto, agora fazer o meu discunhã. Isso, manda, Inês, discunhã. Discunhã, meu é indignada.
Pois então, a Del Rio, que fabrica peças íntimas, não só vende, fabrica, a unidade da indústria dela é em Maracanaú, pois o proprietário chega na hora do almoço, no refeitório, lá para os operários, ele põe para 4 monitores enormes, né, de televisão, com vídeos, esculhambando o Lula. Esculhambando, aquelas coisas que os evangélicos divulgam, aborto, droga, que vai desvirtuar as crianças, aquelas coisas de louca, tipo Damares. Pois ele fez isso. Aí foi denunciado, ainda bem, o Ministério Público do Trabalho está averiguando isso. Agora, isso não é um caso isolado, não, porque todo santo dia na imprensa livre aparece casos noticiando de empresário, era principalmente na banda do Sudeste e Sul, ameaçando os empregados, se não votar no Cramunhão, vai perder o emprego, isso, aquilo, outro, um absurdo. Pois agora chegou para bem pertinho de nós, aqui no Maracanaú, a indústria Del Rio, que faz calcinha, sutiã, e faz também, parece que roupa de academia e tal. Aí ele fez isso. O nome dele, do dono, é Carlos Pereira, irmão da ex-deputada Gorete Pereira, que ela não se reelegeu, né? Ela está no PL, no Partido do Cramunhão, também deve lá ajudar o irmãozinho a divulgar essas barbaridades. Pois meu discunhã é esse, revoltadíssimo, pé da vida. Pode deixar que eu também entro no boicote aí, não compro mais nem a pau, igual o IP, não compro mais nada IP, porque são financiadores aí do Cramunhão, vão se catar. Eu, hein? Fora. Vou falar o meu, rapidez também. A gente teve na semana passada também a vinda de Michele Bolsonaro, a famosa Michele, com Damares Alves, à Fortaleza, e num dos eventos em que as duas iam participar, parece que rolaram uns tiros, e aí o pessoal, logo em seguida, fala assim, pessoal, Capitão Wagner, Caramelo, Caneco, esse povo aí, né? A Laia. Tudo tuitando e dizendo que tinha acontecido um atentado durante o evento, né, a presença da primeira-dama e da Damares e não sei o quê, que tiveram que ser evacuadas, tiveram que sair às pressas por causa dos tiros. Mentira, 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 mentira. Não foi nem evacuado nada. Se teve tiro, foi mais cedo, teve um tiro mais cedo. E, assim, situação totalmente... A pessoa que disparou tinha sido até presa. Assim, os caras querendo arranjar um atentado. E agora, nessa segunda-feira, que a gente está gravando, aconteceu lá em São Paulo, mesma coisa, situação parecida, o Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, indo visitar uma região chamada Paraisópolis, lá na periferia de São Paulo, e aí começaram com essa conversa de que teve um atentado contra ele, teve troca de tiros na área que ele ia visitar. Aí o próprio Tarcísio, minimamente, teve a dignidade depois de falar, não foi atentado contra mim, foi um recado que deram sobre o território, que não era para a gente entrar lá. Então, ele fez essa interpretação, reduziu um pouquinho o peso, dizendo que não foi um atentado contra ele. Mas, mesmo assim, é mentira. Assim, é uma situação que pode ter sido qualquer coisa, entendeu? E parece que foi bem longe de onde ele ia visitar. O tiroteio, a troca de tiros, enfim, se foi um disparo para cima, seja lá o que tenha sido, foi longe do local que ele ia visitar. Então, eles estão forçando a barra para que as pessoas pensem que eles estão sendo ameaçados, que eles estão sendo alvos de criminalidade, e isso é muito esquisito. E tendo em vista, sobretudo lá em São Paulo, o Tarcísio agora não vai mais a debate, não quer mais fazer campanha mais pesada, porque ele está na frente e já se acha vitorioso, e pode ser que a coisa não esteja mais tão confortável assim para ele, vamos ver, né? Mas, enfim, é só para eu trazer aqui meu estranhamento e o alerta para a gente ficar de olho nessas conversas bem mal contadas que esses caras ficam inventando e que daqui para a semana que vem vai ser só isso que a gente vai ver, muito, inclusive. Bora para falar de coisa boa. Bora para os cheiros, vai, pelo amor de Deus. Gente, eu encontro tanta gente na rua e eu não anoto, eu esqueço os nomes, pelo amor de Deus. Outro dia encontrei uma na beira-mar e ela estava com a cachorrinha dela e eu estava com a minha Flash e elas estavam assim, se cheirando e meio que se estranhando. Aí eu falei, oh meu Deus, Flash, fica quieta. Aí ela, você é a Camila? Eu falei, ai, não acredito, olha aí, ouvinte.
É tão bom. Ai, mas eu não anotei seu nome. Depois marca. Ela fez foto comigo e não me marcou no Instagram. Me marca que eu depois te mando um beijo direito, viu? E tu, Ebele Rebouças, tem cheiro? Tá pior do que eu. Tenho cheiros, viu? É o seguinte, gente, onde eu ando, na minha bolinha, assim, de barzinho, meio intelectual, meio de esquerda, também é cheio de ouvinte, é muito massa, o pessoal fala, mas eu também não gravo, né? Eu também não gravo os nomes, então eu encontrei um pessoal aí no sábado, queria deixar beijo, mas anotei uns cheiros aqui que me chegaram de outra forma. Um deles é para o Christian Sarmento, que é um ouvinte nosso que mora em Natal. Christian, recebi indiretamente o seu pedido de cheiro e tá aqui, viu, meu amor? Obrigada por nos escutar aí. E também quero deixar um cheirão para o Davi Cândido, que é um colega meu que está se iniciando agora no mundo dos podcasts. E ele criou um podcast, assim, tá no segundo episódio, teve o episódio piloto, e o primeiro. O podcast é o Psilossílabas, certo? Que é sobre mangá, games, filosofia e sociologia, assim, é nesse mundo nerd bem bacana, e eu convido vocês a escutarem, né? É Psilo, P-S-I-L-O, Sílabas, podcast. Viu, Davi? Pois boa sorte nessa empreitada, tomara que seja um sucesso. Que massa. E tu, Inês, cadê seus cheiros? Cheiro, alô, cerveja gelada para Denilson Rodrigues e Leonardo Henrique, da FM Padre Cícero, com quem eu conversei, foi muito, o programa dele saiu domingo passado. Eles são uns amores de pessoa, dois jornalistas, tem um que tem 20 anos. Aí conversamos sobre o segundo turno, agora no Estado, quem está podendo, quem deixou de poder, foi ótima a nossa conversa. E todas, beijos, cheiros para todos que eu encontrei no show do Moisés Loureiro, certo? E para o próprio Moisés Loureiro, que inclusive no palco falou da gente. Menina, eu procurando um buraco para me enterrar, morrendo de vergonha, porque acharam pouco, aí quando ele falou o nosso nome, podcast As Cunhãs, aí todo mundo, maravilhosos! Tu acredita? Mulher, eu faltei ficar debaixo da cadeira. Ave Maria. Pois cheiro para todo mundo, as pessoas que eu encontrei, que bateram foto. Ave Maria. E um cheirão para Camila Freitas. Quem estava lá, o Chavante, que é nosso assinante, estava lá também. Legal. Raul Chavante e Camila do Indo e Voltando. Ai, foi ótimo. Foi uma noite, assim, maravilhosa. Pois tá aí. Beijo, cheiro, abraço, cerveja gelada. Muito massa. E essa semana, só deixar o registro, a gente vai estar, sexta-feira, nós cunhãs, numa aula lá do curso de comunicação, né, jornalismo, aula de comunicação e política da professora Rosane Nunes, turminha lá doida para falar com a gente, então estaremos, viu? Turminha, beijinhos para vocês. E vai rolar também na sexta-feira um encontro virtual da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, que tem entre as suas lideranças o André Jonatas, colega nosso aqui, que tem o SerifaCast, tem o Radim, enfim, figura massa desse ambiente de podcasts. Então, vamos também participar desse encontro aí com a galera, viu? Aí é isso, meu povo. Chegamos ao final de mais um episódio longuíssimo, como diz a Evelyn, né? Como é que é? Mais longo que a Bíblia Sagrada narrada por Cid Moreira, versão 4. Longuíssimo. A gente gravou em 2 etapas, gente, pra vocês verem como foi. Mas é isso. Se você chegou até aqui, você escutou. Então pronto. Então tá bom, né? Isso é bom. Então, escutou a prestação. Escutou a prestação, escutou de uma vez, é isso mesmo. E aí, lembrando que para ajudar a financiar as Cunhãs, basta contribuir pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e euzinha Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é da banda Breculê, com a música Barroada Gagá. E é isso, gente. Até a próxima semana, a última semana antes da eleição. Tchau! Tchau!